Você já parou para pensar que a sua empatia pode estar sendo usada como um ativo financeiro em uma espécie de bolsa de valores invisível? Cada segundo da sua atenção possui um valor econômico real, disputado por plataformas, anunciantes e criadores de conteúdo. Nesse mercado, emoções deixaram de ser apenas sentimentos humanos para se tornarem uma moeda extremamente lucrativa. O caso envolvendo Lincoln na Voz, independentemente das interpretações sobre o ocorrido, ilustra um fenômeno muito maior do que a trajetória de um único influenciador. Ele evidencia como, no ecossistema das redes sociais, a percepção pode ser tão ou mais importante do que a realidade. Quando surgiram questionamentos sobre a autenticidade do vídeo que o levou ao estrelato digital, a discussão rapidamente deixou de ser sobre uma pessoa e passou a representar um debate muito mais amplo. Até que ponto aquilo que consumimos diariamente na internet é espontâneo e até que ponto é cuidadosamente planejado para provocar uma reação emocional? Essa dúvida revela uma transformação profunda na maneira como o conteúdo é produzido atualmente. As redes sociais evoluíram para um ambiente em que criadores estudam métricas, analisam retenção de audiência, observam padrões de viralização e identificam quais narrativas despertam maior engajamento. Se, anos atrás, um vídeo viral parecia fruto do acaso, hoje muitos conteúdos são planejados quase como campanhas de marketing, testando enquadramentos, pausas, expressões, trilhas sonoras e estruturas narrativas capazes de maximizar compartilhamentos. Não se trata apenas de contar uma história, mas de construir uma experiência emocional que mantenha o espectador preso do primeiro ao último segundo. Nesse cenário, a autenticidade muitas vezes deixa de ser o ponto central e passa a competir com a lógica da performance. Esse fenômeno está diretamente ligado ao conceito de economia da atenção, desenvolvido por pesquisadores e amplamente debatido por especialistas em tecnologia, comunicação e psicologia. A ideia é simples e, ao mesmo tempo, inquietante. A atenção humana tornou-se um dos recursos mais escassos e valiosos do mundo moderno. Plataformas digitais faturam bilhões justamente porque conseguem manter usuários conectados durante mais tempo. Quanto maior o tempo de permanência, maior o número de anúncios exibidos, maior a coleta de dados comportamentais e maior o lucro gerado. Nesse modelo, emoções intensas são recompensadas pelo algoritmo. Conteúdos que provocam indignação, tristeza, revolta, choque ou compaixão tendem a receber mais comentários, mais compartilhamentos e, consequentemente, mais distribuição automática pelas plataformas. É justamente por isso que tantos especialistas alertam para o crescimento da chamada performance da autenticidade. Em vez de simplesmente registrar a realidade, alguns criadores aprendem a apresentá-la de maneira cada vez mais dramática, adaptando sua comunicação ao comportamento do algoritmo e às expectativas do público. A linha que separa espontaneidade de encenação pode se tornar extremamente tênue, principalmente em um ambiente onde cada visualização pode representar novos seguidores, contratos publicitários, monetização e relevância digital. Quando surgem dúvidas sobre a autenticidade de uma narrativa, o impacto costuma ser imediato. Não importa apenas o fato em si, mas a quebra de confiança. A audiência que antes demonstrava solidariedade passa a questionar não apenas aquele caso específico, mas também outros relatos semelhantes. Esse é talvez o maior efeito colateral da economia da atenção. Cada episódio controverso amplia a desconfiança coletiva e faz com que histórias verdadeiras também passem a ser recebidas com ceticismo. Em outras palavras, quando a credibilidade se rompe, todos perdem. Quem realmente precisa de ajuda encontra um público mais desconfiado, enquanto quem produz conteúdo honesto passa a enfrentar um ambiente cada vez mais contaminado pela suspeita. Esse fenômeno também levanta uma questão psicológica importante. Nosso cérebro foi desenvolvido para responder rapidamente a histórias emocionais. Desde muito antes da internet, narrativas de sofrimento, superação e injustiça despertavam nossa empatia porque tinham valor para a sobrevivência e para a vida em comunidade. O problema é que, no ambiente digital, essa característica humana passou a ser explorada em escala industrial. Algoritmos aprendem continuamente quais emoções nos fazem permanecer conectados por mais tempo e ajustam as recomendações para manter esse ciclo ativo. Assim, a emoção deixa de ser apenas consequência de uma história e passa a ser um recurso estratégico dentro de um modelo de negócios. O grande dilema da nossa época talvez seja justamente esse. Como preservar a confiança em um ambiente onde imagens podem ser editadas, vídeos podem ser roteirizados, inteligências artificiais conseguem reproduzir vozes e rostos com enorme precisão e a busca por engajamento, recompensa, conteúdos cada vez mais extremos? Talvez a questão mais preocupante não seja descobrir se um caso específico era ou não autêntico, mas perceber que a dúvida passou a fazer parte da experiência cotidiana de quem navega nas redes sociais. A confiança, que durante séculos foi construída pela proximidade entre as pessoas, agora depende de algoritmos, métricas e plataformas cujo principal objetivo é maximizar nossa permanência online. No fim das contas, o verdadeiro debate vai muito além de qualquer influenciador. Ele diz respeito à forma como consumimos informação e à facilidade com que nossa empatia pode ser direcionada, amplificada ou até manipulada por narrativas altamente eficientes. Em um
ambiente em que emoção gera alcance, alcance gera dinheiro e dinheiro incentiva novas estratégias de retenção, a fronteira entre realidade, espetáculo e marketing se torna cada vez mais difusa. E talvez a pergunta mais importante de todas seja esta. Em um mundo onde praticamente qualquer história pode ser construída para parecer verdadeira, nós ainda estamos aprendendo a verificar os fatos antes de acreditar. Ou já nos acostumamos a aceitar que, na internet, a sensação de verdade vale mais do que a própria verdade?